Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, porém, assolava a igreja, andando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e entregava a prisão. Entre dentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ele anunciava ao Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia um certo homem chamado Simão, que praticava mágica, e iludindo o povo de Samaria, ensinou e serviu grande. Até aí. Porque aí vem, quer dizer, eu pensei em pelo menos a gente separar esse iniciozinho, porque aqui, assim, a vida daqueles irmãos toma um rumo tão diferente, né? Assim, já não era fácil, né, ser um cristão naquela época do primeiro século, mas nesse momento, aparentemente, as coisas pioram, analisando, assim, humanamente falando, né? As coisas pioram. Isso é até uma reflexão, né? Que às vezes a gente faz, às vezes quando as coisas pioram, na verdade elas melhoram, e às vezes quando as coisas melhoram, elas pioram, né? Escutei isso até ontem de um irmão maduro que falou: hoje, grande parte das nossas dores e das nossas misérias do cristianismo atual foram brechas, né? A Igreja do Senhor abriu na década de 90, isso do ano 2000. Quantas vezes a falta de posicionamento, né? Quando eu digo isso aí, estou falando da cidade como um todo, né? Como isso gera consequências. É igual o tempo de Israel, não é diferente não. Igualzinho mesmo, né? Você tem ali a nação posicionada, você tem todo um contexto do dia a dia ali que vai junto com essa posição, né? Quando Israel baixava a guarda, obviamente toda aquela realidade que eles tinham com a própria vizinhança deles, amorreus, moabitas, filisteus, já geravam os problemas que mais tarde eles reclamavam, mas que vieram pela própria mão e decisão deles, né? Então não é muito diferente da realidade, não só do texto que a gente leu, como a nossa realidade. Eu acho que o mais, assim, a reflexão, apesar de curta, eu acho que ela é rica e ela é válida, porque há orações que talvez a gente nunca faça na nossa vida, né? Lembrando aqui do profeta Jeremias, quando ele está falando das misericórdias do Senhor, ele faz uma oração que me falta coragem de fazer e que, né, a gente não vê muitas vezes as pessoas repetindo, quando ele fala assim: castiga-me, Senhor, mas não na tua ira, e sim, né, na tua justiça, né? Então, assim, é quando Jeremias ali é imbuído desse sentimento, porque ele não se exclui do povo, mas ele se vê no povo, ele olha todo aquele contexto e ele fala assim: não tem jeito, assim, a gente vai precisar ser corrigido para que a gente tenha um novo tempo, um novo momento, uma nova perspectiva necessária. Então ele já é aquele filho que às vezes está mais palmado, correndo da mãe, pulando assim, pulando do sofá a mãe atrás, né? E é como aquele filho que só para ele orar dessa forma, você já vê que já existe arrependimento, quebrantamento, consciência da situação atual, né? Porque é um pouco o que Paulo fala, né? Examine, pois, o homem a si mesmo, né? Então, é uma oração que, ao mesmo tempo, a gente não fica muito animado a fazer, mas é uma oração muito interessante,
porque ele reconhece a necessidade da disciplina. Ele sabe, ele conhece a história de Israel. Então, né, eu estava lendo semana passada, essa semana, no livro de Juízes, e realmente você fica assim, muito impressionado com a oscilação de Israel, né? Então, Josué falecer, os líderes falecerem, o povo, 14 anos, dominou aquela terra, era muita gente, ou seja, quem sobrou era pouquinha gente. Tudo bem, tem uns heteus aqui, tem uns filisteus aqui, mas em comparação àqueles milhões de pessoas que entraram, eram poucas. Então, o quê? Para a nação influenciar eles. E você percebe que aqueles poucos influenciaram a nação. E estamos falando em 40 anos, uma geração, Israel já tinha se misturado com os povos, já estava adorando outros deuses, né? E aí diz que o Senhor entregou Israel na mão de Sataim, que era um rei, e eles sofreram bastante, até que eles clamaram, né? E aí o Senhor levantou o libertador, que foi Otoniel, e aí Otoniel vem e traz, é usado pelo Senhor, e aí o Senhor relata que o Senhor entrega Sataim agora na mão de Israel. Então, é um contexto muito interessante, porque você percebe na disciplina de Deus que não adianta número, não adianta ser quantidade. Faltou posição, Deus entrega. Veio clamor e arrependimento, ele faz o contrário, entendeu? Ele é muito parecido, quer dizer, não é ele que é muito parecido, ele colocou características em nós e na nossa paternidade que espelham isso, que a gente faz isso com os nossos filhos, e é assim que ele cuida de nós, como um pai de verdade mesmo, né? Então, você vê, depois de tudo pouco, dominado, não tem problema, arrependeu, clamou, o que Deus fez? Pegou aquele rei e entregou, acabou. Eles estavam livres de novo, tiveram paz durante 40 anos. Depois eles novamente abandonaram o Senhor levanta Eude, 8 anos. Depois novamente eles abandonaram o Senhor levanta Débora e Baraque. Depois novamente eles abandonaram o Senhor. Então você vê um ciclo, né, de um tempo em que as pessoas lembram, se posicionam, e isso é uma coisa impressionante, mas é uma dificuldade nossa, né? É como que realmente a gente tivesse que lutar todos os dias, coisa doida, né? Mas é assim, né? A gente tivesse que lutar todos os dias para não esquecer a bondade de Deus, porque é fácil, está na nossa natureza o se inclinar, o se afastar e esquecer, né? Então, aí eu acho que essa oração para Jeremias faz todo sentido, como é importante a gente entender a dependência que nós temos do Espírito Santo e como nós precisamos do Espírito Santo para nos lembrar, para nos admoestar, né, no meio da comunhão, para nos fortalecer. É impossível. Uma pessoa que quer ser um cristão isolado, então, é uma coisa ilusória, é impossível. Às vezes a pessoa até acha que está numa condição, mas ela está morta sem saber que está morta, né? Na prática, realmente, essa dependência ela é absurda. E nesse momento aqui, muitos irmãos entendem, né, que essa perseguição, na verdade, ela fez parte do plano de Deus, ela fez parte do propósito de Deus, né? Quer dizer, a gente é sempre o contrário, né? Quando Deus fala assim, fica lá em Jerusalém até que do alto vai por aí tem lá os caras indo para Emaús. Aí quando Deus fala, agora que você recebeu do alto, seja minha testemunha. Aí agora fica todo mundo trancado dentro do quarto. Percebe o nosso comportamento paradoxal? Que a carne é uma coisa que até hoje eu consigo me enganar ainda. Eu ainda acho, que Paulo fala assim, porque não habita bem nenhum na minha carne. Até hoje, às vezes, eu me luto que habita algum bem na minha carne. Nunca vai habitar. Diz que eles são inimigos mortais. O espírito, né, ele peleja contra a carne e a carne contra o espírito. Paulo falou depois também que a carne nunca fez a vontade de Deus e nunca vai fazer. Não tem a mínima chance dela fazer. Por isso que o Senhor subiu naquela cruz e se entregou. E condenou o pecado na semelhança de pecado. Mas qualquer outra maneira dele poder resgatar isso, ele faria, mas ele não fez, ele condenou, né? Ele se fez maldição por nós, não tinha jeito. Ele teve que subir ali e ser crucificado, ser entregue. Então assim, nesse momento, a gente percebe agora a igreja sendo perseguida e muitos frutos vão ser colhidos dessa perseguição. Lembrando as palavras do irmão Yun, para quem lê o livro O Homem que Veio do Céu, né? E é um livro bem interessante que conta a história, um pouco da história da igreja na China.
ele diz assim, quando alguns irmãos ingleses estavam orando por ele, ele fala assim, os irmãos começavam a interceder, né? Senhor, abençoa, livra os nossos irmãos chineses da perseguição e tudo. E num desses contatos, ele ficou preso muitos anos, mas depois ele teve contato com pessoas de fora e falou assim, fala, irmão, não faz isso não. Não ore dessa forma, porque o meu inimigo, eu estou vendo ele cara a cara. Quando ele entra para matar minha família, ele entra para perseguir, eu sei quem ele é, eu estou servindo a Cristo. Se for o dia, ele vai levar. Mas vocês no Ocidente têm o maior inimigo de todos, que é a frieza. E ele mata todo dia um montão de crentes, vocês não conseguem lutar contra ele, porque vocês não veem. Então não mude a nossa situação. A nossa situação nos mantém vivos. A nossa situação nos mantém alerta. Né? Como um pequeno cação que você coloca num grande aquário e faz com que os peixes se movimentem o tempo todo para ficar correndo daquele cação e eles ficam mais espertos do que nunca. Né? Então ele fez essa colocação para os irmãos ingleses. E é uma verdade. Né? Infelizmente é uma verdade. A frieza é um inimigo que muitas vezes ela pega a gente pelas costas, a gente não percebe. Quem consegue falar assim, estou ficando frio? A gente só percebe às vezes quando esfriou depois que está frio. A gente não consegue medir ou perceber esse processo, né? Até mesmo às vezes num casamento, num namoro, quando você percebe que a gente só consegue ver às vezes as consequências, os sintomas finais. Assim, caramba, o que está acontecendo com a minha relação? Aí você volta lá. Mas é difícil perceber diariamente um distanciamento, é difícil perceber diariamente um esfriamento. E no cristianismo não é diferente. Nosso amor, o quanto queima por Cristo, o quanto nosso coração queima por Cristo, o quanto nosso coração queima por ouvir o Espírito Santo, né? Esse calor, esse fogo, apesar de ser um fogo metafórico, eu não digo que é um fogo metafórico, é um fogo real, mas é um fogo espiritual, né? Não trata-se de um fogo físico, como a gente já comentou outras vezes. A antiga aliança, ela é cheia de símbolos que refletem a realidade da nova aliança. Então, aquele fogo no altar era uma responsabilidade que o sacerdote tinha de manter o fogo, o incenso, os pães da proposição. Então, tinha uma responsabilidade de manter aquele fogo. Uma vez que o fogo apagasse, não dava para acender, não. E uma vez que tentou acender Nadab e Abiú, morreram, né? Foram consumidos pelo Senhor. Porque aquele fogo era um fogo que veio de uma origem que o Senhor fez desse fogo do céu para Moisés, consumiu, e ele pegou aquele fogo e acendeu. Então, um fogo que não tem aqui embaixo, né? Já também como figura, mostrando que esse fogo que nós temos, um dia se o nosso coração aqueceu, quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós fizemos uma aliança com Ele, esse fogo que veio foi o fogo do Espírito Santo. Né? Então manter essa chaminha acesa, né? A gente não pode acender, mas a gente pode manter acesa. Acho que seria essa a nossa responsabilidade. Né? Algumas vezes Deus cria circunstâncias para manter ela acesa. Vamos ser muito sinceros. Eu ouvi um testemunho que foi bem bacana de uma irmã que está começando, deve ter 1 ano, e ela falou ontem assim, chorando, depois que ela passou um perrengue de dar dó. Ela falou assim, uma pessoa bem estudada, trabalha num lugar bem inteligente assim, tudo. Estão falando de uma pessoa bem tem bastante, não é limitada, vamos colocar assim, né? E ela falou assim, realmente nessa situação Deus me provou que quando as coisas estão bem eu não busco Ele como deveria buscar. Ficou claro para ela, assim, ela falou, mas você via que ela estava falando uma coisa que estava ficando claro para ela, sabe? Que bom que eu passei tudo isso, né? Agora estou viva, né? Eu estou aqui, estou precisando de Deus, porque senão jamais eu estaria aqui realmente. E isso é muito verdade. Se a gente for analisar o clamor do povo, aquele clamor depois de 400 anos lá de escravidão, que subiu, que Deus ouviu, você acha como é que era o clamor? Deus, boa noite, muito obrigado por esse dia, abençoa, guarda, livra amanhã. Não era. Era um clamor de gemido. Ele falou com Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Todas as vezes que você vê um clamor desse subindo, não é um clamor de uma oração longe. A pessoa está sentindo na carne. Ela está gemendo, ela passou por isso. O clamor de Ana não era assim, Senhor, me dá um filho, me abençoa, quero ser feliz com meu marido. Não. Era um clamor que vinha de desprezo, de solidão, de humilhação, de competição, de uma série de coisas que fazia aquela mulher chorar a ponto de um sumo sacerdote achar que ela estava bêbada. E foi nesse clamor que diz lá, então o Senhor se lembrou de Ana, primeiro livro do profeta Samuel. Então assim, eu creio particularmente que isso aqui que o Senhor está fazendo no capítulo 8, início do que Ele está promovendo nessa igreja do primeiro século, tem muito a ver com o que o Senhor deseja produzir na cidade do Rio de Janeiro. A gente vive um momento muito singular. Enquanto todo o restante do país
ainda que a passos muito lentos, menos de 1% de PIB de crescimento, o Rio de Janeiro ele está retroagindo. Ainda há perda de empregos, ainda há índices contrários aos restantes do país. E às vezes a gente não percebe que muitas das coisas são processos de tomada de decisão, de maldição mesmo, né? De espíritos que dominam toda essa região, de opções claras feitas não só pelos governantes, das pessoas, de todos nós que estamos envolvidos. Eu não posso me eximir, né? É como a gente falou outro dia, não tem como a gente sair, a gente é povo. A gente é povo, está ali. Não importa se é Daniel que está buscando ou outro ali, é povo, está todo mundo passando pela mesma situação. Então assim, eu creio que de alguma forma Deus deseja arrancar um clamor da igreja no Rio de Janeiro. Deus deseja que a igreja clame. E parece que cada vez as coisas estão acontecendo mais perto da gente, a impressão é essa. As coisas vão acontecendo antigamente era, não, fulano lá, não aqui. Agora é aqui do lado. Agora já é aqui, passando aqui do lado. E aquilo vai, muitas vezes, deixando você mais inquieto. Mas ao mesmo tempo que vem pensamentos de preocupação, de inquietação e tudo, o que eu creio que Deus queira ouvir aí nesse momento da gente? Um clamor. Uma oração de quem sente. Sabe? Uma oração do cara que está vendo que o cara perdeu a filha de 4 anos mesmo. Está vendo desespero. Pode ser a minha filha. Pode ser a filha do meu irmão. Ele está chorando mesmo, está desmantelado. Diante de uma situação essa, não é um clamor de uma oração simplesmente por uma oração, é de um gemido, né? E todas as vezes que houve um gemido na Escritura, houve uma intervenção divina. Essa é a grande questão, né? Você percebe que nunca... Por exemplo, eu achei muito interessante esse início do livro de Juízes que eu estava lendo, e quando eles começam a clamar, não diz que eles fizeram isso certinho, isso, aquilo, não diz nem nada. Eu acho que eles nem lembravam mais, depois de 40 anos, com toda a liderança já falecida, de como é que era um processo realmente de um sacerdote, de um sacerdote. Eles não tinham nem mais referência de nada, eles já tinham se perdido totalmente. Então assim, o que eles só fizeram? Só gemeram. Interessante, na hora que eles gemeram, o Senhor diz, ouviu o clamor e levantou o Daniel, que era sobrinho de Caleb. Então assim, o que eu creio mesmo? É que Deus quer o quê? Ele quer ouvir um gemido essencial. E realmente, por mais que a gente repita, o pessoal coloque na porta, tudo, é uma coisa que a gente não entende, uma aliança muito forte, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se voltar para mim, se arrepender, abandonar os seus maus caminhos, então eu ouvirei o quê? Dos céus a vossa oração e sararei a vossa terra. Era por isso que Daniel parava 3 vezes ao dia, abria a janela e orava em direção a Jerusalém. Ele acreditava demais nisso. Ele sabia que isso não era uma coisa que ele estava fazendo, não era uma coisa da cabeça dele, não era um esoterismo, não. Era uma promessa que Deus fez dentro da casa que foi levantada por Salomão e confirmou isso com a manifestação da glória dele. Ele sabia que Deus não mentia. A hora que ele abria e se voltava para Jerusalém, no sentido profético, se voltando para o Senhor e se arrependia, ele estava falando assim, ó, volta, o Senhor vai ouvir. O Senhor vai ouvir, o Senhor vai ouvir. Ele orava em cima de uma situação clara. Não orava dando tiros ao ar, como Paulo fala, né? Então assim, nesse ponto, eu acho assim, que aí vem sobre a nossa vida essa responsabilidade, que às vezes realmente às vezes eu fico triste comigo mesmo, eu oro, mas às vezes eu falo assim, Deus, eu não devia orar, assim, me dá realmente um coração para poder orar realmente, da forma que eu acredito que, sabe, me importando, né? E é uma luta diária, né? A gente se vê assim, a gente enxergar, mas, puxa, o que Deus quer fazer com isso, né? O que Deus quer gerar? Aqui, Deus permitiu uma perseguição na igreja de Jerusalém. A hora que entrou a perseguição, o que a pessoa fez? Todo mundo saiu de Jerusalém. Jerusalém se tornou um lugar, vamos assim, perigoso, vamos colocar naturalmente falando. Então o pessoal, Samaria, Judéia, o pessoal rapidamente se espalhou. Quando o pessoal se espalhou, o que se espalhou? A palavra de Deus. Olha só que interessante, né? Ele disse assim, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Não é tecer nenhuma crítica sobre essa situação, né? Existe a perda, existe um momento de luto, provavelmente deviam ser muito amigos de Estevão, mas na verdade, e eu não estou tecendo crítica, repito, porque é super compreensivo, mas o que faltava aqui? Uma compreensão. Estevão ia partir mesmo, Deus não poupou ele.
Aqui não é o diabo pintando e bordando, aqui não é o diabo fazendo o que ele quer, o diabo vindo e arrebentando com a gente. Não, aqui é claro. Tanto que Cristo estava em pé, ele já estava em pé, você fica em pé para receber. Ele já estava para receber Estevão, ele já estava para recolher Estevão. Na verdade, não foi o inimigo que foi lá e apedrejou Estevão, foi o Senhor que abriu a porta para receber Estevão no céu. E ele sabia que a morte de Estevão ia ser um estopim, né? E na verdade, que coisa interessante, a pregação de Estevão já era diferente até da pregação de Pedro e de João. Porque você vê que Pedro e João, eles demoraram um tempinho para entender aquilo que Estevão entendeu. Estevão entendeu na hora. Por isso que ele foi apedrejado e falou assim: a casa caiu. Vocês não estão entendendo. Esse negócio de Shabá, de templo, de tudo isso, acabou. De reunir dentro de templo, de buscar isso já era, isso já caiu. Cristo veio, morreu e ressuscitou. Ele é a casa de Deus, ele é o edifício de Deus. Quando ele via a coisa tão clara, cara, aquilo ali jogava no chão o quê? Todo o judaísmo, toda a cultura, toda a liturgia, toda a vaidade. Imagina você passar por um processo até se tornar alguém, e daqui a pouco você descobre que aquilo não é nada. Aquilo é um processo de cultura, que não tem nada a ver com o relacionamento com Deus. Você imagina um cara que dedicou a vida, irmão, ele queria matar um sujeito desse. Nem entende isso. Era um estado religioso botar hoje no juiz. Era um estado religioso, sim, era uma lei religiosa. O governo judaico foi princípio da religião. É que não entende hoje porque a gente é diferente, né? É um estado que não é. É laico, né? Mas eu digo assim, é como se, por exemplo, é como se, você chegar no. Hoje a gente tem muitos países muçulmanos, chegar no país muçulmano e falar mal de Allah. É mesmo, assim. É verdade. Foi precisar de um advogado, mas um juiz, no tribunal, se não for morto. Então era a mesma coisa, né? O cara tá falando a mesma coisa, chega lá, não é lá, é outra coisa, foi a mesma coisa. O judeu foi isso aí, aconteceu. O cara nem fez nem religião, foi nem lei. Do país, né? Minha família. Falando direto de um juiz, não sou um sacerdote, era um juiz, né? Se igualou. Julgava nas causas. Talvez seja até pior, né? Porque assim, o completo fala pra ela, lá, né? Deus vai falar, não, eu vim, eu sou lá. O cara, ele foi assim, né? Eu sou o próprio Deus. Esse é um insulto mesmo muito grande pra ele, né? Por esse lado. E você vê que, acho que alguém botou um texto, acho que essa semana, tem 2 dias ou 3 dias, que algumas pessoas reconheceram que ele é Cristo, mas tinham receio de segui-lo por causa dos fariseus, que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Alguém colocou esse texto lá no grupo, né? Então, assim, imagina esses irmãos vivendo todo esse contexto agora, né? Como o Alessandro colocou. Assim, não existia, assim, foi um estopim, pum, acabou, né? Pedro ainda frequentava, assim, não que houvesse problema, mas ainda frequentava, o judaísmo como uma cultura, né? Então, assim, guardava o sábado, mas Estevão entendeu claramente que isso era uma sombra. Ele entendeu claramente, olha, isso aí caiu, isso aí pode ser até uma cultura e tudo, agora, para Cristo, para a salvação, para a revelação, já não tem mais significado nenhum. Então, assim, realmente ele foi. E coisa interessante é que quem herdou o ministério de Estevão? Paulo. Porque quem pregou exatamente nessa linha? Quem falava claramente nessa linha? Paulo. Aquele cara que estava em pé segurando as roupas das pessoas que estavam apedrejando Estevão, sem saber que mais tarde ele seria a pessoa que daria continuidade àquele ministério, de forma clara da casa de Deus, né? Então, assim, são as curiosidades de Deus que às vezes a gente não entende, né? Como é que ele, que jamais ele também acharia isso, né? Ali naquele momento. Então, assim, então eles estavam fazendo um luto porque estavam tendo uma perda, mas na verdade, numa visão um pouco maior, Estevão foi recolhido, estava com Cristo e, digamos assim, o projeto de Deus, né, estava o quê? Se ampliando. Assim, a gente é muito complicado mesmo, né? Por isso que eu não falei que é uma crítica, é muito complicado mesmo, porque às vezes, quando a gente está chorando, deve rir, e quando a gente está rindo, deve chorar. Isso a Escritura fala, né? Então o pessoal lá rindo, no livro de Esdras, gente, se alegra! E depois você vai lá em Tiago e fala assim, sacerdotes, rasguem as suas roupas, chorem, né? Entrem ao pêndulo e ao altar. Então, assim, existe toda essa complexidade mesmo, porque pela falta de compreensão, por a gente não estar entendendo aquilo que Deus está fazendo, às vezes nosso sentimento está inverso, né, do que deveria estar naquele processo que a gente está passando na nossa vida. Então, assim, faz parte, é assim que a gente aprende. A gente está lendo aqui, só fazendo um comentário, né, que Saulo, por sua vez,
devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e lançando na prisão. Assim, devastava é uma palavra forte, né? Entrava mesmo, tomava as pessoas, levava algemado, separava marido e mulher ou filho, lançava na prisão, né? Provavelmente muitas pessoas dessas foram sentenciadas à morte, né? E ele acreditava que estava fazendo o quê? O certo, né? Acreditava que estava fazendo o certo. É a história da que as pessoas falam que todos os caminhos levam a Deus, né? É difícil você acreditar que qualquer ônibus que você pegue vai te levar no mesmo lugar, né? Nem fisicamente é assim, né? Por isso que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, Cristo realmente nesse ponto é único, né? É incomparável, é o caminho realmente. Mas você vê que a pessoa estava fazendo, entendendo que estava fazendo certo. Por isso que há coisas que não há como você explicar às vezes para uma pessoa, porque a pessoa acha que está fazendo certo. Como é que você vai ensinar uma coisa a alguém que acha que já sabe? Só é possível ensinar uma coisa a alguém quando ela diz o quê? Não sei. Só para eu abrir o processo de aprendizado na minha vida, eu tenho que falar assim: Senhor, não sei. A hora que eu digo assim: não, já conheço Jesus. Sim, já sei. Isso que a Escritura fala assim, prossiga. Na versão NTLH diz assim: esforce-se em prosseguir conhecendo o Senhor. Quer dizer, não feche a porta. Não diga eu conheço Jesus, eu conheço Deus, eu conheço... Não feche a porta, porque a hora que vem essa compreensão, é muito difícil você estar aberto para qualquer ensino diário. A hora que a gente entende que conhece definitivamente muito pouco, todos os dias da nossa vida são um dia numa sala de aula e a gente está aprendendo o tempo todo, né? Está crescendo o tempo todo. Eu acho que é um pouco dessa questão. Paulo vai seguir mais lá na frente, vão ter comentários mais lá na frente pertinentes o que Deus vai fazer na vida dele, como Deus vai se apresentar, como Deus vai mudar essa questão. Você vê que é o Espírito Santo é que convence de fato o indivíduo, né? Eu não sei se foi aqui que eu comentei, às vezes a gente está em vários lugares, mas nesse ponto, uma coisa que veio essa semana e eu estava perguntando algumas coisas para o Senhor, a parábola cai muito bem do filho pródigo, né? Que me trouxe assim, uma certa reflexão. Porque se você perguntasse, né? Bem com uma parábola, mas você fizesse um questionamento: será que esse filho conhece o pai dele? Acho que as duas respostas estariam certas. Se falar sim, também não deixa de estar errado, porque ele conhece o pai dele, conviveu, ficou ali até uma certa idade a ponto de sair, conhece. Mas se você falar não, também está certo, porque se ele conhecesse de fato, ele não pegaria aquela grana toda e meteria o pé. Então, tem horas que tanto sim como não, eles funcionam, dependendo do que a gente quiser refletir naquele momento, né? Um pensamento natural ou um pensamento espiritual, falando assim. Quando o cara sai, senta pau no dinheiro, fecha tudo aquilo e tal, como conta a parábola, muitos amigos, aquela coisa toda, diz o relato, né, da parábola, que quando o dinheiro cessou, ele ficou na pista, os amigos foram embora, aquilo que o Provérbios fala, né? Você tem muito dinheiro, muitos amigos, acabou, ficou na pista, os amigos foram embora. E diz que ele foi lá cuidar do curralzinho de porcos, né? Lá dando comida e se alimentando muitas vezes daquele... Desejava a comida dos porcos, né? Então, por favor, vai lá. E naquele momento ele diz assim: caramba, na casa do meu pai até os trabalhadores, tem comida legal, sobra comida, são bem tratados. Aí foi a pergunta que eu fiz para mim, que eu queria dividir com vocês dentro desse contexto. Será que ele descobriu aquilo naquela hora? Será que alguém chegou lá com uma carta e falou aqui, ele abriu e falou assim: na casa do meu pai? Ou ele já sabia? Ele sempre soube disso. Só que tem uma hora que o Espírito Santo pega o que a gente sabe e torna tão real que você toma uma posição com aquilo. É aqui que eu quero chegar. Um pouco de Israel. Você sempre está esperando que Deus vai fazer uma coisa nova. Vamos entrar aqui no culto, Deus vai fazer uma coisa nova. Deus não vai fazer uma coisa nova. Paulo já falou em Romanos 9. A palavra da salvação, a palavra de Deus está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Ela está na gente, muito perto. É isso que a Escritura diz. Aquilo a gente já sabe. Por isso que João falou isso. Eu não falo porque vocês não sabem. Eu falo porque vocês sabem, filhinhos.
Porque a unção que está sobre vós ensina vocês todas as coisas. Então assim, não tem uma pessoa que vai ensinar e você vai falar, caramba, não, o Espírito Santo que está em você vai confirmar aquilo que alguém está falando. Mas não é do indivíduo, se for um ensinamento de fato espiritual, não foi intelectual, né? Então essa reflexão que eu fiz assim, caramba, o cara sempre soube daquilo, porque aquilo foi uma observação, ele percebeu. Olha só, é quando você vê e não vê. Ele devia chegar, olhar e falar assim, pô, beleza, aí o pessoal trabalhando, aí todo mundo comendo bem. Ele devia ter visto isso, concorda, Dragão? Senão como é que ele ia pensar isso? Ele devia ter visto cena do pessoal trabalhando, os empregados do pai dele, tudo isso devia ter martelado a infância dele. Ele tinha essa consciência, só que aquela consciência não fazia ele tomar uma posição, não evitava ele pegar a grana e sair, não fazia isso. Agora, há um momento, e normalmente, isso é muito interessante, é nos momentos de crise que de fato esse espaço existe, ou às vezes no momento de decepção que esse fato existe, quando o Espírito Santo chega, porque também não foi um pensamento dele, há um convencimento claro do Espírito Santo, e ele pega aquilo que ele já sabe e aquilo torna tão real que ele fala assim, pô, vou voltar. Eu vou voltar e vou falar com meu pai que eu pequei contra ele, contra o Santos. Você tem de ser pecou. Você vê, é assim comigo, é assim com a gente, é assim com os nossos amigos que nos conhecendo, as pessoas que estão chegando a Cristo. Por isso que às vezes, não é às vezes, desculpa, por isso que sempre, não é por força nem por violência. Você pode dizer um versículo bíblico, você pode falar alguma coisa, você pode assim, se Deus tocar, a gente deve fazer, mas a gente não deve fazer numa força natural do nosso braço, porque é o Espírito Santo que vai pegar aquilo e vai lembrar a pessoa, e quando ele lembrar a pessoa e aquilo se tornar uma realidade, aquela pessoa vai tomar uma posição, como ele tomou, na hora. Pelo tom você fala assim, pô, já era, acabou, sai disso aqui. E anda, é uma coisa impressionante a obra do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher. Uma coisa impressionante. Você pode estar falando 50 anos de um indivíduo. O Senhor tocou, falou, né? E aí tem vários testemunhos que vocês conhecem. A gente conhece, a gente estava contando do pai do Jorginho, jogador de futebol da seleção, que eu ouvi pessoalmente. E que é uma situação dessa. O pai dele foi alcoólatra durante 20 anos. Arrebentava a mulher, quebrava a mulher toda e os filhos também. Ele falou que quando o pai já ia chegando em casa, ele já, metia o pé, né? Metia o pé, pulava, casa simples, né? Ele falou que o dia que o pai dele entrou e não estava alcoolizado, e todo mundo achou aquilo estranho, sei lá, tá doente, não sei alguma coisa, e que as pessoas perguntaram, e ele falou que o pai dele falou assim, hoje eu sou um homem diferente, eu aceitei a Cristo. Ele falou que, meu irmão, não teve nada, geral da casa falou assim, eu quero esse Cristo. Acabou. O cara tá apanhando todo dia, parceiro. Não, ele caiu, né? Aí eu falo, muitos anos, o homem velho dele, a pastora da minha casa, foi alcoólatra muitos anos também. E aí eles se converteram na rua, pregação na rua, o pastor. Olha só. O pastor, o missionário, ele da igreja, ele é o líder. Tá cuidando dos irmãos lá. Olha que coisa importante. Irmão do Jardim. Irmão do Jardim. Então, assim, para a gente ter essa consciência que às vezes, para a gente cuidar, né? E aí, quando a pessoa passa, ela sabe. Não é uma coisa vazia também, né? Não é uma palavra vazia. A pessoa sabe, sentiu a dor, passou por aquilo, sabe o que de fato é Cristo resgatar um perdido, tirar alguém do império das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. Então, assim, esse momento, essa perseguição, que é ruim, carnalmente falando, né? Que vai incomodar demais a igreja primitiva, ela vai gerar muitos frutos para a glória de Deus, né? Então a gente vai ler já um fruto aqui, quando Filipe ele chega na cidade de Samaria, né? Então ele só chegou e anunciou Cristo, chegou em Samaria e anunciou. Aqui tem um ponto muito interessante que eu acho que diz assim, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos, deu unânime atenção ao que ele dizia. Aqui eu acho um ponto muito legal para a gente refletir também. Muita gente acha que é um milagre que convence a pessoa. Uma coisa atual. Muita gente acha que é um milagre que convence a pessoa. E na verdade, a gente já estudou lá nos evangelhos, né? O próprio Senhor falando, e agora a gente vê de novo aqui, sendo ratificado no livro dos Atos dos Apóstolos, que o milagre é para chamar a atenção do indivíduo poder ouvir aquilo que transforma ele. Quem muda uma pessoa é a palavra de Deus. O que muda o indivíduo é a palavra.
É por meio da palavra que Deus criou todas as coisas, não é assim? E criou o universo, do nada, né? O Pará, do nada ele fez todas as coisas. Pela palavra ele também o quê? Mantém essas coisas subsistem. Pela palavra dele, ele diz que é como o martelo que esmiuça a penha, é como a água, tantas comparações que o Senhor dá, né? Que desce a chuva e não retorna para o céu antes de produzir aquele efeito, né? Então assim, pela palavra haja luz e houve luz. Então assim, o que muda mesmo é a palavra de Deus. Então onde entra a esfera do milagre, da coisa incrível, é como foi dito aqui, ó. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então o milagre deve a pessoa falar assim, opa, calma aí, o que é isso aí? Chama a atenção dela. Mas aí nesse momento que chama a atenção dela, você não pode ficar no milagre. Você tem que falar o quê? A palavra de Deus. Então existe uma confusão atual no nosso cristianismo que a pessoa fala o quê? Vem o milagre, a pessoa tem atenção, é a hora dela colocar Cristo no centro, aquela mensagem cristocêntrica mesmo, ela apresentar o Senhor, ela fica em função do quê? Do milagre e prometendo o milagre. E aí a gente tem o aleijão, a gente tem uma deformidade, né? Porque na verdade o milagre ele não vai mudar ninguém. O milagre pode gerar pessoas dependentes de um líder, isso ela pode fazer, né? Uma pessoa que tem o dom, então aquela pessoa vai ter a facilidade de atrair pessoas a ela. Mas um verdadeiro líder leva as pessoas a serem atraídas por Cristo, para Cristo, e não faz com que aquelas pessoas sejam atraídas para ela mesma, né? Acho que maior prova do que 40 anos no deserto, vendo água subir da rocha, maná descer do céu, e tudo isso não fez o povo mudar. E simplesmente a prostituta Raabe ouviu o que Deus estava fazendo e creu e foi salva. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tanto a fé cresce no nosso coração à medida que a gente ouve a palavra de Deus, como a gente é transformado por essa palavra de glória em glória, de fé em fé. Por isso a importância o quê? Da palavra de Deus. É o que eu brinco, né? Eu domingo fui pegar uma carona, estava sem carro, aí falei, ia para o culto de manhã e peguei um Uberzinho, que hoje é tão fácil, né? Você pega ali e tal, aí a pessoa foi lá. E quando eu estava entrando, estava de bermuda e tal, normal, entrei e botei a Bíblia, aí o cara estava dizendo e falou assim, e aí, varão, vai buscar, né? Eu falei assim, varão, né? Tem que buscar, né? Eu falei assim, pô, legal. A gente vai conversando, eu imaginei assim, né? Aí ele falou assim, pô, cara, tô afastado há 2 anos. Eu falei, é mesmo, cara? Ele falou assim, aconteceu umas coisas aí e tal, e pô, tô 2 anos afastado, cara, tô tentando voltar e tá difícil, né? Não consigo nem ler a Bíblia. Eu falei, pô, isso aí você, de repente, conhece até mais do que eu, né? Assim, Satanás vai fazer de tudo para não tocar na palavra, porque a hora que você pegar, abrir e ler, meu irmão, acabou, tu voltou. O amor de Cristo é uma coisa absurda. Se você sai daqui para pegar uma piriguete, lá não sei aonde, no final de Santa Cruz, não sei o que, gasta tua gasolina, volta 2 horas da manhã, para cabrar tudo não em pingo d'água, parceiro. Imagina o cara que morreu por você na cruz, meu irmão, no teu lugar. A hora que tu abrir e tu lê, meu irmão, já era. Tu já ficou. Paulo falou que tu fica preso nas cordas do amor de Cristo. Não vai ter como fugir, meu irmão. Tu abriu, tu leu, acabou. O amor invade, constrange. O que é constranger? É prender a ponto de você não caminhar numa direção que não é boa para você. Então já era. Aí ele falou assim, cara, tu não sabe, parei no posto de gasolina e encontrei outro cara que também está afastado. Aí eu conversei com ele, é isso que me chamou a atenção agora. Eu conversei com ele o seguinte, falei, caraca, cara, imagina, a gente está afastado do Senhor, rapaz, imagina Jesus volta, a gente fica aqui, meu irmão, com essa besta, com essa capetada toda aqui, fica para trás, e ele falando, e eu assim, e o cara falou, não, cara, nem brinca com isso e tal, os dois conversando. Aí olha só que coisa interessante, quando a gente falou do ver e do não ver, lembra do filho pródigo? Que ele via, mas não via. Então em algum momento que ele despertou, eu falei assim, Deus, eu achei que o Senhor me mandou nesse carro para falar com ele. Agora estou entendendo que o Senhor me colocou nesse carro para falar comigo. Porque hoje eu acordei e não tive a preocupação dele. Eu acho que não estou afastado. Eu acho que sou servo de Deus. E não pesa sobre os meus ombros a preocupação que ele está. De falar assim, pô, caramba, o Senhor está voltando. Será examinar com critério a minha vida cristã, examinar de forma correta, para eu poder, Senhor, eu não estou tendo isso que o cara que está afastado está tendo, meu irmão. Pô, será que eu estou mais afastado que esse maluco? Só porque eu estou com a Bíblia indo para a igreja? Para a igreja não, indo para um culto.
Eu pensei assim, falei assim, caraca, comecei a refletir ali, a pensar, 2 caras preocupados, conversando da situação espiritual que eles estavam. E com dificuldade de voltar ali, eu fiquei pensando assim, caramba, eu acordei e simplesmente estou indo ver os irmãos. Então assim, Senhor, me ajuda para que eu veja e não enxergue, para que eu cresça na tua casa como filho pródigo e veja todas as coisas que estão sendo feitas, mas que essas coisas não façam eu tomar uma posição, para que não seja necessário um dia eu ter que tomar uma decisão fora da tua direção, para entrar num processo, para de repente longe de todo mundo, de tudo, eu enxergar e lembrar, é claro que aquele é o lugar, é claro que aquela é a posição, é claro que aquele, não existe lugar melhor que aquele, e realmente esse conhecimento fazer eu tomar uma posição. Então eu desci do carro ali, talvez, é claro, Deus faz tudo, né? Provavelmente alguma coisa que eu falei, o Senhor usou no coração dele, mas também é sempre assim, né? E aquela situação que ele estava falando, falou no meu coração, eu desci do carro meio atordoado, falei assim, caramba, puxa vida, Senhor, eu acho que é isso, né, que o Senhor quer. O que o Senhor falou, né? É o homem humilde que treme diante da tua palavra. Esse é o homem que me agrada, né? Não é o homem que acha que sabe tudo, não é o homem que não sei o quê, não, é o homem que treme diante da tua palavra, né? E que tem um coração humilde e quebrantado. Então assim, aquela circunstância falou muito ao meu coração, e eu acho que é isso que essa igreja agora vai passar a viver, né? As situações todas as bengalas de apoio vão cair, todas as situações de comodidade vão ser desfeitas, toda a situação de que não, vai ser assim, vai ser assado, foi embora, porque quando a perseguição entrou, ele não sabia nem mais para onde ia, cara. O Filipe, por exemplo, foi parar em Samaria, outros irmãos foram para outro lugar, e você não sabe, é uma coisa impressionante como é que um momento de crise, um momento que a gente não sabe, não tem a menor ideia que vai acontecer, às vezes é um momento em que a gente sente mais medo, mas é um momento, eu não posso dizer que é o momento que mais Deus está no controle, porque Ele está no controle sempre, mas digo que é um momento que a gente percebe, vamos colocar dessa forma, o controle de Deus, como o filho pródigo naquela situação. O controle de Deus pode ficar mais claro, mais evidente para a gente. Puxa, Deus está no controle mesmo, mas a gente fala isso com uma consciência, com uma situação assim, sabe, muda a nossa consciência, aquilo torna uma realidade, né? Você realmente, ou eu realmente tomo uma posição em cima daquilo. Então assim, o milagre veio, né? As pessoas ouviram o que Filipe estava falando, os espíritos imundos saíram dando gritos, né? Foram embora, muitas pessoas foram libertas, paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Aqui que eu quero refletir as palavras de Paulo, quando dizendo assim: eu me fiz pobre para enriquecer a muitos, ando triste para que outros fiquem alegres. Olha a compreensão do servo de Deus, e que aqui cabe. Se você perguntar em Jerusalém, irmão, como é que você está em Jerusalém? Como na bicha, concorda? Como ele falou mesmo no dia da chuva, ninguém gosta de andar na chuva, e isso serve para isso aqui agora. Ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém ora como Jeremias: castiga-me, Senhor, não na tua ira, mas na tua justa medida. Ninguém faz essa oração que esse cara fez. Mas na prática as pessoas estavam tristes, elas já não tinham mais aquela liberdade de, vamos lá e tal, porque acabou, o nego estava triste. Mas aqui em Samaria viu o quê? Alegria. Cara, isso é um paradoxo absurdo que eu creio que o Senhor vai abrindo para a gente devagarinho dentro da nossa vida cristã. Às vezes o fato de você estar triste em um certo momento, essa circunstância e de como isso acontece, o que Deus faz, gera que uma outra pessoa fique muito alegre. Sim, a gente não consegue compreender muito essa coisa, né? A gente não consegue discernir ela na totalidade, mas a gente consegue ver que ela é real. A Salomão mesmo conseguiu toda a sua sabedoria identificar isso. Há muito mais sabedoria onde? No velório, no enterro, do que em grandes festas. Ele não está falando que é mais legal, ele está falando que há mais sabedoria, e de fato há mais sabedoria. Quando você pensa, está num local onde uma pessoa se foi, quantas vezes a gente pensa, repensa a nossa vida? Quantas vezes a gente pensa e repensa os nossos valores, as nossas escolhas? Duvido
que a gente está numa festa. E estou dizendo uma festa legal, assim, não estou falando estou nem dizendo nada de errado não, maneira, como vocês foram lá, viajou, pá, o churrasquinho queimando, não sei o que, pá, o pessoal jogando a bola, rindo, uma brincadeira, uma coisa super saudável. Naquele momento, pergunto eu, a gente faz alguma reflexão da nossa vida, de alguma escolha e tal? Não, é um momento que não é um problema não, a vida é isso mesmo, momentos de alegria, de tristeza, momentos de, cara, tem muita intensidade, momentos também de angústia que a gente vive. Deus sabe equilibrar isso de uma forma como ninguém, como o nosso pai, como o oleiro, né? Mas que os nossos irmãos constataram isso. Então assim, não vamos olhar o relógio com tristeza, vamos aproveitar aquele momento para a sabedoria. Também não vamos fugir de uma situação de festa, de alegria, não, vamos participar também com alegria no momento legal, mas vamos às vezes tentar entender que às vezes Jerusalém tem que estar triste para Samaria estar alegre. Às vezes é quando as coisas não estão bombando muito, que eu não estou tendo atenção para mim mesmo, ou tudo que eu paro e as coisas estão dando errado, e aí eu vou encontrar um maluquinho dentro do Uber. É uma coisa impressionante. É quando as coisas não me tomam tanto para elas, então o Senhor acaba me tomando para aquelas outras. É um pai, assim, definitivamente, que conhece a gente de dentro para fora. Deus conhece a gente melhor que o nosso pai, que a nossa mãe, melhor que a nossa mulher. Às vezes nem a nossa própria mulher, que a gente vive tantos anos, que a gente dorme junto, que a gente tem uma aliança de carne, ela às vezes não sabe o que está passando dentro do meu coração. Mas Deus sabe. Deus sabe o que está passando, Ele me entende, não me julga, mas Ele sabe tratar comigo, Ele sabe me corrigir, Ele sabe me aperfeiçoar, Ele sabe me colocar numa circunstância, como a gente falou aqui dos juízes, e também sabe me tirar dessa circunstância para produzir dentro de mim aquilo que é necessário, né? Então o irmão botou hoje de manhã, assim, fala a memória do empurrar a pedra, né? E Deus mandou o cara lá empurrar a pedra, e o cara ia lá e ficava o dia todo e a pedra não dava 1 milímetro. O dia todo, né? Tentava empurrar, e eles falavam assim, você faz toda a força aí para empurrar essa pedra, que é a missão que eu te dei. E o caboclo ficava lá 8 horas por dia tentando fazer a força, e depois de já alguns meses, algum ano, já foi para ele e falou assim, cara, essa situação aí, rapaz, isso aí uma parábolazinha, né, que o irmão botou, é melhor você falar sobre desânimo, era sobre desânimo a reflexão. Assim, rapaz, tá um ano empurrando essa pedra não dá 1 milímetro, cara, porque tu tá perdendo tempo, não sei o que, começou a falar no ouvido dele para ele desanimar. E aí ele foi orar para Deus, ele falou assim, Deus, não é possível e tal, tudo. Começou a reclamar, que é o normal que a gente faz, né? A gente não clama, a gente reclama. Esse é grande parte do nosso problema. Deus quer tirar esse né? Em vez de reclamar, clamar, né? E aí chegou para Deus e falou assim, Deus, mas como é que está errado, rapaz? Eu mandei empurrar você empurrar a pedra, não é para você mover a pedra, mandei você empurrar a pedra para você ficar forte. Quem vai mover a pedra sou eu. Eu te disse para você mover que a pedra vai andar? Eu te disse isso. Como é que você já está pensando coisa que eu não te disse? Não é para a pedra andar. A pedra andar foi imaginação sua. Quem vai fazer a pedra andar sou eu. Mas depois de um ano, olha para o teu braço. Olha para a tua panturrilha. Então assim, existem muitas situações das quais Deus não resolve rapidamente, porque Ele quer gerar dentro de nós o quê? Perseverança. Força de caráter. Então a coisa não vai andar. Aí o crente vai chegar lá em oração diante de Deus, Deus, mas eu estou aqui perseverando, estou orando, estou jejuando, estou subindo o monte, estou fazendo isso, participei da campanha, estou fazendo isso, e o Senhor não resolve. É exatamente isso da pedra, mas caraca, eu não estou tirando isso, porque a hora que eu tirar isso, tu parou de empurrar a pedra, tu parou de fazer o exercício espiritual. Então eu estou mantendo isso para você o quê? Se fortalecer, porque eu tenho uma missão para você. Mas você tem que estar preparado para essa missão. Então assim, olha como o nosso pensamento, de fato, ele é diferente do pensamento de Deus. Olha como a igreja está enxergando, alguns irmãos, a morte de Estevão, e como Deus está vendo a morte de Estevão. Olha como a perseguição está sendo analisada, e como Deus está vendo essa perseguição. Olha como que uma cidade ficou triste, mas, irmãos, outra cidade ficou alegre. Você acha, Rodrigão, se não tivesse a perseguição, Filipe estaria lá, e aquelas pessoas que estavam possessas de demônio, andando manca a vida toda, debaixo
aquele bruxo que a gente vai ler aqui, se Deus permitir, na próxima segunda, elas estariam sendo avançadas? Estariam mesmo. Então, assim, essa palavra, esse movimento de manhã, eu li e fiquei pensando sobre isso. Mas eu achei até que a pessoa, né, que no caso ali eu acho que vai ter a bênção, porque se tu parar para analisar, graças a Deus o diabo apareceu, mas depois de muito tempo, porque se você parar para analisar, tem gente que constantemente faz isso com a gente todo santo dia, entendeu? Quer jogar para baixo todo momento, jogar para baixo todo momento. Então assim, ele foi até agraciado pelo diabo, que apareceu de uma vez só, depois de um tempão, fazendo o mesmo esforço. Né? O diabo foi tentar fazer o mal e surtiu um efeito positivo para ele. Eu cheguei diferente, assim, pô, o cara apareceu depois de tanto tempo, a gente empurra essa pedra todo dia, todo dia que a gente fala na nossa cabeça. Tá fazendo o quê? Tá fazendo por quê? Entendeu? Qual é o sentido? Qual é o motivo? Onde está o teu Deus? Mas que bobeira é essa? Tem que ser diariamente. Eu passo por isso diariamente. Eu foco mesmo, cara. Eu enxerguei e disse, pô, cara, deu sorte, cara. Já vai aparecer um tempo depois. Tá bom, acho que foi só o diabo uma vez só, tá ótimo. Entendeu? Diferente do que a gente passa no dia a dia. Então tá sempre empurrando aquela pedra ali, sempre se esforçando para as coisas ruins, tem sempre gente instigando a gente, cara, tentando vaga curva, tentando tirar a gente do juízo perfeito, tentando chegar próximo do juízo perfeito. É muito mais difícil do que esse diabo, de repente, está gostando da minha. É muito difícil. Entendi. E assim, eu achei interessante, te mandei, lembrei, eu lembrei que você não tinha recebido, e assim, serviu para refletir de um modo geral, acho que todo esse texto, assim, como é importante a gente ver então como Deus vê, e pensar como Ele pensa. E esse é o convite, quando a gente falou que em Oséias, da gente se esforçar, né, da gente perseverar em conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor é conhecer como Ele pensa. Para conhecer como Ele pensa, a gente tem que ler, né? Ler a Escritura, refletir sobre a Escritura e falar assim, caramba, eu achei isso, Deus não fez isso. Ou seja, para mim, Ana está sofrendo, não tem propósito nenhum, olha que mulher, eu ia falar coitadinha, se eu vivesse lá naquela época, né? E na verdade, Deus fechou a madre dela. Olha que coisa interessante, Deus fechou a madre dela, e a gente acha que foi o diabo, né? A gente imputa coisas sobre o diabo que não tem nada a ver com ele, ou seja, o papel dele é outro. Então assim, quem fechou a madre de Ana foi Deus. Porque Deus queria aquela história, né? Deus sempre deixou ao longo da história uma mensagem clara, né? Sara era estéril, Rebeca era estéril, né? Mais tarde Raquel era estéril. Então assim, é uma mensagem clara. Isabel era estéril. Homens como esse, sou eu, Deus o Senhor, que faço, que trago a existência, sou eu. Então assim, a pessoa passou por um processo, chorou, toda a forma de humilhação, mas por trás de todo aquele processo tinha o quê? Tinha um propósito de Deus, né? Onde ela conseguiu entender, a situação não sou eu, não sou eu que tenho que resolver o meu problema, mas Deus pode usar o meu problema para glorificar o nome dele. A Escritura diz que Samuel foi um dos maiores profetas que Israel teve, e a sua palavra nunca caiu por terra. Então Deus deu para Ana muito mais do que um filho, deu a ela um líder que abençoou Israel durante quase 40 anos. Parece que a gente lembra das palavras de Paulo em Efésios, né? Porque ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus nunca quer dar aquilo que eu quero, Ele quer sempre ir além, Ele quer sempre fazer mais e mais profundo para o nome dele ser glorificado na tua vida, na minha vida. E às vezes a gente luta contra isso, às vezes a gente chora quando tem que rir, às vezes a gente fica de biquinho quando deveria, na verdade, expressar a nossa confiança, né? E é um processo, não é uma crítica, é um processo. Estou aprendendo, saí ali do Uber de novo, assim, aí compartilhei com os irmãos a situação, falei assim, caramba, outro irmão falou, puxa vida, é mesmo, Rafa, eu também hoje, assim, passou, né? E é isso, a gente se estimular mutuamente, a gente se admoestar mutuamente, a gente refletir mutuamente. Como a gente se mantém sem os irmãos? É impossível, irmãos. Sem os irmãos, é impossível na vida cristã a gente caminhar sozinho. E como é importante os irmãos, como é importante a comunhão, diz que ali, Salmo 133, Deus decreta a bênção e a vida. É assim que Ele fez.
né, a família, os irmãos, você vê sempre essa questão da unidade. Porque um dia tu bota o cara nas costas e leva, outro dia alguém bota você nas costas e te leva. Literalmente é assim que acontece, né? Ajudando e sendo ajudado. Então, essa expressão a gente vai encontrar inúmeras vezes na Nova Aliança, uns aos outros. Orai uns pelos outros, carregai o fardo uns dos outros, confessai os nossos pecados uns aos outros, e uns aos outros é a igreja. Uns aos outros é a comunhão, é o partir do pão, é a vida de pessoas que estão ligadas pelo mesmo motivo, pelo mesmo Cristo ressurreto, pela mesma pessoa. Essa é a ligação. E esse sangue que foi derramado na cruz, ao longo do tempo, a gente percebe na nossa vida que ele se torna, ele se torna mais forte do que até o nosso sangue biológico normal, né? Tenho irmãos, você tem irmãos, nós temos família, e claro, a Escritura nos encoraja a cuidar da nossa família. Claro, primeiro, ser cristão dentro de casa, a gente não está falando isso, mas é que pessoas passam a fazer parte da sua vida, da sua família, das quais você nunca imagina. Uma vez eu fui num encontro mundial de jovens, era adolescente ainda, uns 22 anos, 23 anos. Quando eu cheguei em Buenos Aires, eu via pessoas que falavam inglês, falavam espanhol, falavam francês, você abraçava, parecia que eu conhecia aquela pessoa há anos. O Espírito que estava nela testificava com o Espírito que está na gente. Você falou assim, cara, é como assim, a gente sempre foi da mesma família, a gente vai morar no mesmo lugar, uma coisa impressionante, que me marcou ainda na juventude, eu não esqueci daquilo, né? Como é importante, como Deus cria alianças, amizades cristãs, pessoas que você e eu conhecemos em certos momentos, que não foi que a gente conheceu, a gente não entendeu, Deus colocou na nossa vida. Entenda bem, Davi não conheceu Jonatas, Deus pôs Jonatas na vida de Davi, pôs Davi na vida de Jonatas. E eles se tornaram grandes amigos, mesmo Jonatas sabendo que na linhagem do trono era ele para ser rei. Mas ele discerniu o quê? Não, Deus escolheu Davi. E o filho dele, Mefibosete, é que ia ocupar o trono. E não ocupou o trono na morte de Davi, porque Deus havia escolhido. Perdão, na morte de Jonatas, né? Então, são alianças que vão além de interesses pessoais, que vão além de ganhos, de matéria, de grana, vai muito mais além de tudo isso. Alianças feitas realmente, né, entre irmãos, entre cristãos. E aqui eu não estou falando do oba-oba, não estou falando do seu amigo, aí me liga se precisar, não estou falando dessa história, não. Então é o seguinte, você vê que precisou estar lá, ligou, 2, 3 da manhã, a coisa aconteceu, e há amigos que você tem, que eu tenho, que o Senhor, de certa forma, colocou na nossa vida, né? Nos presenteou dessa forma, né? E que vale muito mais às vezes do que outras coisas que a gente pede. Aí é a questão da comparação. Minha filha, se eu chegar hoje com um pirulito, ela fica simplesmente maravilhosa. Mas eu citei esse exemplo aí, que chegar mais fundo, mas já sabe qual é a questão da competência, que aconteceu hoje foi na preparação de casa. Tem um grupo de amigos lá na rua, rapaziada de mais ou menos tudo da minha idade, né? Aí por acaso hoje na hora que eu estava saindo, eu olhei assim no grupo, aí falou assim, pô, vamos olhar assim, deixa eu passar um compromisso. Mas que compromisso que eu falei assim, cara, eu vou no estudo. Eu não quis nem falar que era estudo bíblico para não causar alvoroço, né? Porque tem uns hoje que não sabem que eu competi ou acompanhar, o pessoal sabe que eu parei de beber, entendeu? E assim que vai dispersando as amizades, vai se dispersando as amizades. Mas uma galera tão grande lá na rua hoje, eu falei assim, pô, cara, que graça foi isso aí, mano? Vai fazer o que lá, cara? Eu falei assim, o importante não é ter graça, cara. O importante é estar na graça. E quer saber qual é a graça? Não, vamos lá comigo. Eu vi um pacto com uma rapaziada, né? O pessoal ficou meio que me vendo assim, eu falei assim, deixa eu ir embora, deixa eu conversa. Depois a gente conversa, se quiser. É ali, ó, na rua do. Aqui da Luz. É a Porta Segura. Vai ser pertinho, 5 minutos, tu vai ver uma graça lá. Se tu não vê a graça vai chegar em você. A gente tem que se dar essa oportunidade, cara. Senão não tem direito. Por isso que eu citei exatamente o fato de ter gente tentando puxar, até sem saber. Até sem saber. O cara te puxa, entendeu? Para você sair desse estado que a gente tenta ficar aqui, as segundas, as terças na igreja, as quintas, na outra igreja que eu frequento, o tempo inteiro. Isso aí é a aprovação, sim, a aprovação. E para tu sair desse teu jogo de cintura, né? Porque assim, a maioria dos meus amigos ainda continuam, quer dizer, continuam. Não estão buscando, o cara não busca um modelo diferente, não. Eles são católicos, todos são espíritas, todos são da Umbanda. Isso aí é o que eu vou resgatar, mas o cara está fazendo bem, está legal, entendeu? Não sou também uma leitura de ninguém, está tudo certo. Eu não vou deixar essa leitura de buscar, porque eu sou tudo, né? Até porque é melhor que tem uma cultura legal,
botava a bola bastante. Mas a ideia é essa daí, cara. A ideia é os caras achar engraçado, que é ficção, luta. Aí às vezes eu demoro essa última frase que eu falei. A importância que as pessoas acabam tendo no correr, porque quando tu precisa, onde é que tá? Entendeu? Eu sempre tive presente. Se me ligar 3 horas da manhã e tiver uma chuva danada, eu vou acordar e vou socorrer. Independente do nível, né, que tem de amizade. Eu acho que quando você recebe esse chamado, isso aí não é a coisa da pessoa que está te chamando, não, cara. Isso é alguém que está voltando, entendeu? Você naquele lugar ali para tentar livrar o terceiro de um mau momento. Acho que é bem por aí. Por isso que eu estou falando que eu sofro com esses intempéries o tempo inteiro, porque tu permanecer fiel aí, não só, cara. Isso, Mandorinha só faz verão, cara. Faz verão. Só depende de você. Continuar a perseverança, tá mais forte. Acho que não tem nada legal. É verdade. Isso é muito firme, cara. E vou te falar, nessa reflexão que você falou, às vezes, claro, entenda bem, nós queremos que toda a nossa casa seja do Senhor. Então é óbvio que eu vou falar que é só uma reflexão, né? Todos nós queremos, mas às vezes a gente repara que quando uma pessoa está sozinha e a demais família não é cristã, às vezes essa pessoa, essa situação que ela está vivendo, ela é muito mais assim, vigilante, muito mais, ela se apercebe mais, ela está fechando as brechas, ela está dando, quando toda a família é cristã, e muitas vezes, eu posso falar isso pela minha família, colocando aqui, a gente se acomoda um no outro, vamos ser sinceros, o outro busca, o outro ora. Então, com o tempo, eu acompanhei vários casais, assim, que passaram por situações assim, da mulher às vezes ficar 10 anos, eu conheço não é um não, tá? 10 anos batalhando, e quando o marido se converteu, ela se afastou. Parece que aquilo é o que gerava na pessoa, era tipo uma missão, vamos colocar assim, a pessoa não percebeu, né? Esse colega meu, ele até está na eletronuclear hoje, e ele trabalhava lá, era assim, normal, doidão e tal, e a esposa cristã, gostando. Cara, o dia que aquele cara virou para mim, um cara muito inteligente, cara, fez pós na USP, um cara assim, um nível mesmo, sabe? E ele gostava de às vezes bater papo e tal. Quando ele falou assim, Rafael, agora eu entendo, rapaz, o Senhor é tudo. Quando aquele maluco mandou aquilo para mim, eu falei assim, caraca, não acredito, meu irmão, que isso, que coisa legal. Conversando com ele, ele falou, cara, mas aquilo me preencheu. Você viu o cara intelectual, o cara cabeçudo, o cara tudo aquilo, que ele continua a ser uma pessoa inteligente, a questão não é essa, mas ele conseguiu perceber que tinha um vazio absurdo, e que o Senhor entrou naquele vazio, o cara estava alegre demais, a parada sincera mesmo, o maluco alegre demais. Ele falou, agora você tem que orar pela minha esposa, que ela se afastou. Eu falei, caraca, a esposa estava 10 anos para se converter, né? Então o exercício, né, a coisa como acontece, né? Às vezes a gente está buscando a Deus por um motivo, não porque quer buscar Ele de todo o coração. A Escritura diz, e me buscareis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando eu busco a Deus por qualquer outro motivo que não é de todo o coração, quando aquilo acontece, o que acontece? Parou, não necessariamente eu vou para o mundo, entenda bem, não necessariamente eu vou me desviar, vou aloprar, vou para orgia, vou para isso, vou para cocaína, não necessariamente eu vou fazer loucuras, vou pular, vou fazer, não necessariamente, mas só o fato de eu parar de buscar o Senhor já é, assim, não preciso cometer nenhuma loucura, não é isso que você está falando, só o fato de eu me desinteressar, imagina, é igual um casamento, eu não preciso trair a minha mulher com outra, só me desinteressar por ela, ainda que eu seja fiel ou não trair ela, mas só me desinteressar, já não tem mais aliança, já não tem mais cumplicidade, né? Já não tem mais casamento, vamos colocar dessa forma, né? Então eu acho que essa comparação é muito boa para a gente trazer para a vida espiritual, né? Então o que o Senhor quer é um relacionamento intenso, uma vida. A questão não é a briga, o casal vai brigar, pá, quebrando é isso, mas enquanto está brigando, é porque se importa, porque eu acho que você também é um usura, é um cara de pau, você é um preguiçoso, tá estancando aquela situação ali. Mas ela está estancando porque está polindo, porque está cortando as arestas, entendeu? Porque está se vendo no espelho, porque está se projetando, entendeu? Porque está sendo incomodado, que o outro conheceu uma intimidade além, agora está falando e eu não quero consertar isso nessa hora. Então tem uma porção de coisa acontecendo, e no final, duas pessoas olhando para Cristo, de local diferente, de criações diferentes,
vai ser um tratamento contínuo na vida dos irmãos, na nossa vida. E assim a gente vai crescendo no meio de todo esse tratamento de Deus. Falando isso, sabe? Tá gravando, não tá? Tá, Vai gerar impacto muito grande, muito casamento. É bonitinho, tudo são flores, ninguém briga, uma com aquela outra. Não, mas isso é uma coisa que às vezes tem um tabu ainda na igreja, mas muitos irmãos já têm essa liberdade de falar, entendeu? E a gente fala isso, olha, é muito fácil o cara tratar bem a esposa quando ele tem outra mulher na rua. Porque ele não está esquentando. Difícil é quando ele briga com a mulher e ele só tem a mulher, ele é fiel, ele não tem outra mulher para transar. Então ele tem que resolver o problema dele. Ele tem que trazer a coisa à luz. Ele tem que resolver. Então assim, todo esse processo, Deus vai tratando a gente de dentro para fora. Não tem como a gente se esconder. Essa é a questão. Diante da luz, não tem como a gente se esconder. Se o cara quiser o que está escrito aqui, acabou. Vai passar o rolo compressor. Mas rolo compressor, vamos entender bem, igual Jerusalém aqui, no bom sentido. Não é o rolo compressor ruim. É o rolo compressor que está quebrando o Rafael teimoso, o Rafael obstinado, o Rafael egoísta. São só coisas boas. Só que a minha carne não vê isso, entendeu? A minha carne não quer. Entendeu? Se eu tivesse, como meus pais e minha mulher falam assim, aí se me expor, a minha carne não quer isso. A minha carne não quer. Só que Deus usa, olha só como é que Deus é maravilhoso. Ele usa circunstâncias que são aparentemente feias, entendeu? Para tratar comigo, para tratar com o outro que está falando. E no final, ele vai tratando todos os filhos dele. Isso é uma coisa impressionante. Eu vejo lá em casa também que são 5 crianças, né? Você acha que tem algum certo? Quando dá um rolo, está todo mundo errado numa medida ou outra. Pode ter um mais certo, mas no final, o ensino tem que vir para todo mundo. Para o que implicou e provocou, para o outro que não aguentou a implicação, pegou e tacou o taco na cabeça do outro, para a outra que veio que dedurou aquilo que aconteceu, entendeu? E a outra que foi tentar, o vaso caiu, quebrou, escondeu o negócio no fogo, quebrou. No final, todo mundo vai passar pelo processo. A grande questão não é ali. A grande questão é que todos entendam de fato a instrução divina. E um dia, como se relacionam com o pai e mãe, possam se relacionar com Deus e receberem a mesma admoestação e tratamento do Senhor, né? Então assim, para a gente só fechar aqui o contexto da reflexão, Jerusalém está triste, mas Samaria está alegre, né? Então acho que Paulo coloca isso no livro de Coríntios de uma forma, na carta de Coríntios de uma forma muito preciosa, e eu acho que isso faz com que a gente possa às vezes se alegrar em Deus, mesmo num momento como Abacuque diz que não tenha gado no curral e que a vide não floresça. Acho que é isso que Abacuque está falando. É de uma alegria que não vem porque as coisas estão dando certo. Ela vem porque Deus está presente. Se Deus está presente, vai passar. Está sinistro, o carro está quase capotando lá, Rafa. Não, vai passar. Não teve uma tempestade na Escritura que não passou. Já teve uma tempestade e depois não cessou e veio o dia. E veio o momento. Agora, essa nossa percepção, que é um exercício diário de fé, né? Não de intelectualidade, de teologia, mas de fé, de confiar que Deus está no controle, cada dia mais essa consciência aumentar. Ou seja, hoje eu tenho noção que Ele está mais no controle do que eu tinha ontem. Hoje já tem mais. E às vezes você vai montando a sua vida. Eu tenho meu irmão falar isso de mim, sabe? Eu sempre fui um cara mais disciplinado, de tudo, de futuro, de começar a comprar as coisinhas que eu falo, não sei o que, tudo, sabe? E vem uma circunstância na minha vida e rebenta com tudo, com nada, com tudo. E aí meu irmão falou isso para mim de uma maneira muito legal, cara. Olha só, coisa legal que Deus fez na tua vida, né? Porque o teu tudo era nada. O tudo era nada. E o teu nada hoje é tudo de Deus. Então assim, o que você prefere? Eu prefiro hoje, eu falo com ele. É claro que o outro, o cara que controla, que não sei o que entra, que tem uma planilha de 200 linhas, que sabe cada centavo que entrou, que projeta, que subiu o investimento, que baixou, que fez isso, que fez essa, que está no controle, mas aquela situação que não sei o que, para, não, hoje eu vou acordar, vou fazer isso, tem 15 coisas que eu vou fazer, passo a passo, não sei o que, para lá, sabe? O cara que faz o curso de otimização de tempo, que não sei o que, que cansa só de falar. E hoje, o cara que pode descansar em Deus, claro, estou falando que eu descanso não, tá? Mas procuro, né? O exercício.
descansa o Deus com todas as dificuldades, embora dia a dia é o batente, é a enxada, não estou falando disso, mas interiormente descansa. Não quero trocar para pecar. Não quero mesmo. Ainda que aquele cara possa ter mais coisas, vamos colocar dessa forma, sabe? Mas não quero aquele cara. É muito ruim de ser ele, sabe? Eu acho que é isso que Jeremias também ora. Senhor, converte-nos e seremos convertidos. Cura e o nosso coração será curado. É quando a gente olha como Jacó e fala assim, vou lutar com Deus, vou até o final. Porque continuar sendo desse jeito eu não quero. E eu não estou falando de coisa errada, entenda bem, é o jeito mesmo de ser, de pensar, de agir. Então, o cara entra e luta a madrugada inteira com Deus. O cara já rico, já com filho, já com mulher, já bem, já abastado. Você vê que não tem nada em jogo. A única coisa que está em jogo é o cara não conseguir ser mais ele. Ele saber que Deus tem um projeto para ele diferente daquilo que ele é. E Paulo acho que desfecha isso muito bem quando ele diz assim, né? Que ele caminhou até que ele pôde dizer: porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Imagina ele olhar para aquele Paulo e agora poder ver que Paulo não é mais Paulo, que Cristo está vivendo nele e que é uma outra maneira de viver. Ele sabia tudo, agora ele não sabe nada. Ele fala que não sabe nem para onde o Espírito vai levar ele, já não entende o que está acontecendo, Deus está fazendo, e muda. Ele achou que era uma situação, o barco quase virou, ele ia fazer aquilo, ele já não tem certeza, ele não domina, ele não é o cara, ele não é mais o cara. Nego passa e já não reconhece, ele não, o cara é fera, mas esse cara hoje é um servo, está em paz, está com o coração descansado em Deus, o vento bate, não faz mais ele recuar, sabe? Ele já não, sabe, ele é como a palmeira, sabe, e a gente não percebe o valor da obra de Deus na nossa vida. Tudo isso é uma riqueza. Deus está fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos, está operando muito além das nossas pequenas e breves orações. E talvez a gente só veja isso, né, eu estou tirando por mim, tá, irmãos, quando eu falo isso, a gente só vê isso no momento mais à frente, quando a gente olha, não sobra mais palavra nenhuma na nossa boca, a não ser obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor fez o que tinha que ser feito e não o que eu pedi. Obrigado porque foi o Senhor que me levou, foi o Senhor que me conduziu, foi o Senhor que me tirou, foi o Senhor vivendo em todas as minhas paixões, foi o Senhor que agiu. Todo o mérito é teu, sabe? Tudo que foi feito assim, eu nunca tinha ideia, eu nunca pensei, sabe? Assim, como o Senhor foi perfeito desde o dia que eu nasci até o dia de hoje, sabe? É uma gratidão que vem com um agradecimento, né? Que vem em forma de cântico, de oração, não sei, né? Às vezes só de levantar a mão sozinho, igual um maluco, né? Você vê vendo um carro, vê um crente doido assim levantando alguma situação, você olha assim e fala aí, cara, o Senhor tá tocando naquele maluco, né? Eu entrei muito tempo já, maluco chorando, o que você vai fazer? Não, Deus está só falando comigo, vai fechar a porta, deixa o maluco lá, Deus falar com ele, né? Ele está chorando, e é um bom momento. Para um ímpio, aquilo é ruim, né? Porque ninguém quer chorar. Pô, aquilo é um momento que talvez ele guarde com todo carinho para sempre. Que o Senhor nos ajude nesse processo de entendimento e crescimento espiritual.